Bom dia, boa segunda-feira para todos. Começando o último mês do ano, né? Último mês do ano, mês de meditar. Porque como foi ano? Como que foi ano? Se ano foi bom, foi ruim, aconteceu, o que aconteceu? O que a gente fez? Né? O que a gente pode melhorar no próximo ano? Começar a colocar objetivo, né? O que a gente quer fazer, né? Fazer pedido para Deus, né? Para que aconteça conforme a vontade dele, no tempo certo, aquilo que tiver que acontecer na nossa vida, na vida das pessoas que a gente tem contato, tudo mais, né? Então, dezembro é esse mês. Depois, ano novo, 2025, 25, mês de fogo. Fogo é purificado. 2025. Depois, 26, purificar a água, sentimento, essas coisas. 2027 é concretizar as coisas. 2028, expandir. Então, esse 3, 25, 26, 27 é importante. Meixo Sama falava muito 5, 6, 7, né? Ele fazia, por exemplo, culto, dia 5, 6 e 7, 3 cultos. Depois 15, 16, 17, mais 3. Depois 25, 26, 27, mais 3. Você já pensou? 9 cultos. Porque muita gente, né? Então, vinha pessoas de um determinado lugar, vinha todo mundo depois. Acredito que era assim, não tenho certeza. Mas ele fazia assim. E ainda mais um que era só para ministros, reverendos, né? Pessoa mais, um tipo de missionário, né? Assim. 10 cultos no mês. Esse mês, aqui teremos 2 cultos. 2 cultos. Quase 3. Dia 8, já domingo agora, né? Próximo domingo é culto. Depois dia 23 e depois dia 31 para o dia 1, pequena oração para começar bem, começar ano bem, começar com o pé direito, começar da forma certa. O Senhor falava muito da importância do começo, como a gente vai iniciar alguma coisa, qualquer coisa. Então, iniciando o ano, né? Ano novo, outro ano. Tem diferença. Não é como uma coisa totalmente contínua. É como se tivesse períodos. Como mês, cada mês, como estação do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, como dia, noite. Então tem ano que é diferente, tem ano que de um jeito, tem ano que é de outro jeito. Meixo Sama, por exemplo, falava, cada 7 anos acontece alguma coisa, que muda tudo. 4 anos, acho. Não é? 4 anos. 7 sou eu. Cada 4 anos acontecia alguma coisa bem assim na vida dele, uma mudança. Interessante. Ele percebia, porque ele sempre parava para relembrar a própria vida, relembrar os fatos. Talvez escrevia, não sei. Tem pessoa que faz tipo de diário, né? Depois relê. Esse não é ruim, é bom. Você adquire um certo controle sobre si mesmo, porque você tem conhecimento, né? Você se conhecendo pode se controlar. Se você não se conhecendo, impossível, né? Você nem se conhece. Enfim, tá bom.
Ensinamento de Meixo Sama: dinheiro ruim não fica no bolso. Atualmente, na montanha de Izu, foi colocada à venda a mansão do Sr. X. Isso aconteceu porque durante a Primeira Guerra Mundial, o Sr. X lucrou com ações de uma empresa de transportes marítimos. E para garantir que o dinheiro recebido ficasse seguro, ele abriu um trust, um banco de investimento. Agora que o Sr. X morreu, a segunda geração foi pouco a pouco perdendo a fortuna e, como consequência, colocaram os bens à venda, de modo que atualmente só restou essa mansão, que também foi posta à venda, mas sem sucesso. Tiveram que dividi-la em lotes. Essa circunstância faz com que surjam atravessadores e, consequentemente, os proprietários acabam sendo enganados e realizam um mau negócio. Por essa razão, de nada adianta se prevenir. O dinheiro ganho com ações é dissipado feito uma névoa. Uma das pessoas que mais lucrou no bairro de Cabo Tocho foi o Sr. M, que na época em que o Jorei era aplicado como método de terapia, chegou a fazer aulas de iniciação. Esse senhor pensou em investir o dinheiro que havia lucrado em ações e comprou um terreno, que inclusive chegou a valorizar bastante antes da guerra. No entanto, ele acabou perdendo tudo em imposto imobiliário. Outro exemplo é o do Sr. K, que também perdeu tudo que havia ganho com ações de uma empresa de transportes marítimos. A casa onde atualmente é a Tengoku-kai pertenceu a ele. São várias as histórias de pessoas que investiram em ações e perderam tudo. Se eu ficar aqui contando, não vai ter fim. Por isso, repito, dinheiro ruim não fica no bolso. Um engano fácil de ser cometido é pensar que não há problemas em utilizar o dinheiro ganho em ações na dedicação à obra divina. E é por isso que coloquei nesse assunto. Como o templo necessita de recursos financeiros, de vez em quando aparecem pessoas oferecendo milhões de ienes. Eu sempre recuso, pois Deus precisa salvar muitas pessoas, e para que sejam salvas, quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de dedicar, mais virtudes elas acumularão, e assim serão purificadas, pois é com a prática de boas ações que as máculas são eliminadas. Quando uma só pessoa dedica, somente ela acumulará virtudes, e os demais não serão salvos. Então vinha a pessoa para Meixo Sama e oferecia sim milhões. Ele recusava. Falava assim: só você vai para o céu. Deixa então, faz pouquinho, e os outros poderem ajudar também, né? Criar virtude, né? O próprio reverendo Nakahashi aconteceu isso, sabe? Na construção da torre de Miro, teve pessoa que ofereceu de pagar tudo. Eu pago tudo. Pago tudo. Ele falou: não, só você vai se salvar? Ele não dá, né? Por isso que 10 anos levou para construir, né? Na verdade, mais de 10. Mas a parte do madeiramento todo, até entre iniciar o madeiramento da torre e ter a inauguração, foram 10 anos, entre 2008 e 2018. Mesmo ano que inaugurou lá, a gente abriu aqui. Interessante. 10 anos. Eu falava para o reverendo: queria que tivesse uma difusão em Santos, 2008, né? Ah, daqui uns 10 anos, né? Quem sabe? Em 10 anos, né? Ele sabia. Ele tinha muita... Ele recebia muito assim, sabia, né? Sabia.
precisa preparar, né? Nós não ficamos 10 anos preparando aqui, a gente ficou 10 anos se preparando espiritualmente para poder talvez aguentar, né? Não é fácil aguentar. Tem hora que parece que tem uma tonelada nos ombros, assim, carregando. Tem muita pessoa acha que, por exemplo, ministro é algum tipo de salvador, de ser angelical, de homem santo, não é? Tem bastante, viu? Porque vendo falar assim, né? Falando, né? Achando que eu estou falando, mas na verdade eu estou falando, talvez alguém falando, não sei, porque muitas vezes coisas que nem eu sabendo, aprendendo às vezes, muitas vezes tentando aprender. Várias vezes já falei, às vezes eu fico escutando, ponho de novo para ver o que eu falei, para ver se eu entendo alguma coisa. Ser humano, né? Ser humano. Como o reverendo Takahashi conviveu com muitos pioneiros, né? E a família dele também conviveu diretamente com o Meixo Sama, e era um grupo que dedicava junto com o Meixo Sama. Mesmo lendo a biografia de Meixo Sama, ele falava: sou homem, sou Deus. Sou Deus, mas sou homem. Todo mundo é, na verdade. Tem uma parte divina, mas também tem uma parte humana e uma parte animal. Por isso, nada fácil, né? Nada fácil. É muito fácil eu olhar para alguém e falar: ah, você é mau, você fez isso e aquilo, nossa, acho que você vai para o inferno. Isso seria o maior pecado meu, julgando outra pessoa sem saber. Não sei a história da vida dela, não só dessa, história da vida como existência espiritual, de várias encarnações, o que passou, o que não passou, o que fez, o que deixou de fazer. A gente não sabe nada. Por isso só Deus pode julgar. A gente não pode, né? Mas acaba julgando, muitas vezes pela aparência, né? E aí cometendo pecado, porque isso é pecado, né? Você se colocando na posição de Deus, então não dá para julgar. A gente como ser humano não dá para julgar quem é bom, quem é mau, quem é... O mestre falava, aquela pessoa parece que está fazendo tanto bem, né? Mas o coração é ruim, mal, tem muita maldade. Tem pessoa que parecendo que fazendo coisa ruim, mas coração é maravilhoso. Isso a gente, se parar para observar, vai ver vários exemplos ao nosso redor. Pessoa que aparentemente não é muito bom, aquela pessoa tem coração maravilhoso. Só que às vezes cabeça não é muito aí se perde um pouco. Esse é ser humano, não? Voltando ao assunto, o dinheiro pode parecer igual, mas não é. Alguém doar uma quantia tão grande não acontece tão facilmente. Sempre existe algum tipo de ambição por trás dessa atitude. Anteriormente, uma pessoa que lucrou na construção civil virou um novo rico e quis doar um valor alto. Mas ele tinha a ambição de conseguir contratos na messiânica e recuperar o dinheiro doado com o lucro. Eu facilmente percebo esse tipo de manobra
e prefiro não receber doação dessa natureza. A verdadeira maneira de doar não é pregoando, eu vou doar, mas sim solicitando, gostaria de ter a permissão para fazer essa doação. A utilização, sua doação por Deus, é a bênção mais gratificante que alguém pode receber. Muitas pessoas não entendem assim a dedicação, tanto financeira, da parte de fazer donativo, mas o próprio trabalho dentro do templo, né? Ou até quando alguém pede jorei. A pessoa acha que ela está fazendo um tipo de favor para a igreja, que ela está ajudando, que ela está... E aí começa... E aí Deus não usa. Deus não usa. Se a gente não se tornar um pouco humilde, Ele não usa. Na verdade, pedir, meu Deus, por favor, me utiliza alguma coisa que eu possa ser útil, né? Me utiliza o que o Senhor quiser, mas Ele querendo ser utilizado. Aí Deus vai ver a possibilidade. Não quer dizer que a gente pedindo que Ele vai usar, viu? Eu vou pedir que Ele vai usar. Isso é mentira. Não é verdade. Só isso, muito pouco ainda, na verdade. Às vezes a gente trata Deus como se Deus, nosso amiguinho. Ele não é assim. Acha que a gente é amigaço de Deus, que é muito íntimo. Tem que tomar cuidado, né? Tem que cuidar com o que a gente acha que é verdade. Bom seria se a gente percebesse totalmente a realidade do que é, de como é, de como a gente está, do que precisa, do que tem que parar de fazer, do que precisa fazer. Tendo essa consciência aí, Deus deu livre-arbítrio. Então, tem muita coisa que a gente pode escolher o que fazer, como fazer, quando fazer, de que maneira. Isso tudo a gente pode escolher fazer, né? Agora, se Deus aceitando ou não, isso é outro assunto interessante, né? É como, eu sempre gosto de usar exemplo, pai, mãe, filho, né? Filho faz o que ele quer, então obedece o tempo todo. Você vira as costas, você não sabe o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que ele achar, porque ele tem essa liberdade. Deus deu liberdade, não é? Para todos. Muitas pessoas podem esperar que eu seja de tal maneira, que eu faça determinadas coisas, ou que eu não faça outras. Mas isso você esperando algo de alguém, você já está todo errado. Você deveria esperar algo de si mesmo. Eu deveria fazer, não é? Muitas pessoas, manada, seguindo como rebanho, tem que ver onde vai, o que vai seguir. É seguidor de quem? Isso tem que cuidar, viu? Eu vou fazer tudo que meu amigo fizer. Perigo, não? Você tem que estar consciente, fazer aquilo que você acredita, ou seguir aquele que você acredita. Eu lembro o reverendo Nagahashi sempre falava assim. Tem os livros, né, que a gente estuda, seguindo Meishu Sama. Seguindo Meishu Sama.
seguindo o Meixo Sama. Claro, muitas pessoas vão vir e te dar um conselho. Ah, olha, por que você não faz assim? Pessoa de fora, a gente geralmente quando está de fora de alguma coisa, a gente tem uma visão privilegiada. Porque às vezes a gente está tão mergulhado nos nossos problemas, que a gente está tão preocupado, tão com a cabeça tão cheia, não enxerga nada, como cego, né? E é difícil quando alguém vem e fala alguma coisa, e você fala, ah, será? Porque você é desconfiado, só que acha que você é o melhor, que você sabe tudo. Aí, muito difícil. Meixo Sama, ele ouvia os membros, vinha, dava conselho para ele, ele ouvia. Olha, Meixo Sama, por que o senhor não faz assim, assim, assim? O senhor não acha melhor? Ele, muito bom, Deus te usou. Deus te usou para fazer alguma coisa. Ele acatava, só que ele não era imediato. Na hora que a pessoa falava, ele fazia. Ele estudava primeiro. Boa ideia, vamos ver, né? Aí estudava, tal, não sei o que, fazia. Chegava a hora, ele fazia. Às vezes demorava, a pessoa ficava chateada. Pedi para Meixo Sama, falei com ele, ele não fez. Mas ele não fez aquela hora, mas depois deve ter feito. Ou não, você viu que era uma coisa que não era boa, né? Então, lê bastante ensinamento. Desde o dia que a gente inaugurou aqui, a gente tem falado a mesma coisa. Leia os ensinamentos. Porque ensinamento, palavra, Meixo Sama fala, palavra direta de Jeová para o ser humano. Não é parte humana de Meixo Sama falando. Direto de Deus falando para o ser humano. Então, aí, confiando isso, seguindo isso, aprendendo a fazer o que está escrito, que Deus querendo que a gente faça, tentando, se esforçando. Muitas vezes a gente não vai conseguir, porque milhares de anos fazendo diferente do que Ele pede para fazer. É difícil mudar de repente nossos conceitos, nossa crença. É difícil, você acredita em uma coisa, é difícil mudar, acreditar em outra, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Por exemplo, a pessoa foi curada de uma doença incurável com o jurei, é muito mais fácil ela falar, nossa, é isso que eu vou acreditar. Deus, primeira coisa, acreditar em Deus, né? Muitas pessoas falam assim, você acredita em Deus? Acredito. Mas eu acredito assim, não é como você acredita que existe. Esse copo você acredita que existe. Você está vendo, você pega ele, você acredita, você vê. Fala, isso aqui eu acredito. Mas é Deus, você não vê. Deus, você não sabe. Deus, para acreditar, você tem que sentir Ele, sentir que Ele existe. Só que o ser humano é interessante. Por quê? Hoje aconteceu alguma coisa hoje, você, acredito. Amanhã aconteceu outra. Será que é mesmo? Muita dúvida. Por que muita dúvida? Porque muita nuvem na cabeça. Demais. Então, eliminando nuvem, conjurei. O que mais tira nuvem da cabeça? Leitura do ensinamento. Para você poder adquirir pelo menos crença no que vai te salvar. E depois você colocar em prática com mais força. Com a força da fé, né? Com a força da fé.
A única coisa que o ser humano pode usar para movimentar espiritualmente, para realizar, é acreditar. Acreditar. Qualquer empreendimento material que você não tem aquela gana, você não faz bem. Mas quando você está com vontade, é outra coisa. Fica tão bom. Por hoje tá bom. Hoje à noite voltam os ministros, né? Viajantes. Os ministros viajantes, Silvia e Vanderlei. Graças a Deus. Que bom. Então, 18 horas com o ministro Vanderlei, terça, quarta e quinta com a ministra Silvia, e segunda e sexta com o ministro Vanderlei, às 18 horas. Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã tem mais. Muito obrigado.